reforma das cautelares em 2011 não funcionou. O sujeito, a metodologia para entender se funciona, em que tempo funciona e por que não funciona, o sujeito não usa. Que ele diz que não é processo penal. Mas se faz as perguntas. Mas afinal de contas, por que com uma lei que amplia os mecanismos, que substitui a prisão preventiva por métodos não encarceradores, aumentou o número de presos preventivos no Brasil? Eu também gostaria muito de fazer perguntas, tendo meios para responder, mas me proibindo de usar esses meios. Por que eu me proíbo de usar esses meios? Porque eu digo que isso não faz parte do processo penal. Então o Biner avança, essa primeira parte dele é toda isso. Cultura das organizações. Já observaram, né, como são parecidos em termos de maneira de se portar, de forma de se vestir, os procuradores da República? A gente pode dar um sorriso sobre isso. Eu não sorrio, eu analiso. Eu vou recorrer a uma ferramenta que se chama teoria, são várias, né, teorias, né, das organizações. Vou estudar na teoria das organizações um setor dela que se chama cultura das organizações, e aí eu vou compreender o processo de transição de um sistema de ação penal pública obrigatória para um sistema de ação penal pública não obrigatória, e como são tomadas decisões pelo Ministério Público para escolher o que perseguir e o que não perseguir. Se eu ficar preso durante 2 décadas, Ricardo, desde 1995, quando foi publicada a Lei 9.099, que o professor Luiz Flávio Gomes afirmou que a transação penal é regida por um princípio da obrigatoriedade mitigada, ou tem uma confusão danada aquilo lá. Qual é a outra forma de dizer isso? Discricionariedade regrada. Discricionariedade regrada. Lembra, Fábio, que eu falei da roupa? Você tentar meter a roupa no cara? Né? O cara tem 1,90 m, você pega a roupa de 1,20 m, porque você só sabe trabalhar com obrigatoriedade, com discricionariedade. Aí você pega o raio da roupa de 1,20 m e tenta colocar o cara no 1,80 m. Eu falo, não dá. Então já sei. Então é obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Porque eu me recuso. Na antropologia, o que eu estou fazendo aqui agora se chama recorrer a uma caixa de ferramentas. Então, na antropologia, isso tem um nome técnico, caixa de ferramentas. Os antropólogos, eles são mais indisciplinados que nós. Eu tenho certeza, não tenho certeza absoluta, mas tenho uma grande desconfiança que na defesa lá da tese do Álvaro em Lisboa, ou na defesa da tese do Vinícius aqui na USP, na do Álvaro perguntarão, na do Vinícius perguntaram, qual é o seu marco teórico? Perguntaram qual é o seu marco teórico? Mais ou menos, de um jeito ou de outro, que é muito forte, é quase como a natureza. O marco teórico substitui a natureza da coisa. O marco teórico é a natureza da coisa em nível de pós-graduação. Porque essa necessidade de se prender às categorias que alguém disse um dia que são as categorias do direito. Agora, quando eu observo os procuradores da República se reunindo com seus colegas, procuradores da Espanha, com seus colegas, procuradores da Suíça, com seus colegas, promotores de justiça dos Estados Unidos, e estabelecendo uma estratégia de atuação que tem que estabelecer, que é correta, que é elogiável, que é o que eles têm que fazer mesmo. Uma estratégia de atuação relativamente a infrações penais, que na sua execução não respeitam fronteiras estatais e, portanto, demandam um tipo de investigação que não mais é uma investigação que pode ficar exclusivamente a cargo das polícias dos estados e dos ministérios públicos dos estados, necessitam
desse encaixe, né, dessa harmonização, quando eles estão juntos, eles estão produzindo uma cultura de organização. E essa cultura, pensem bem, essa cultura de organização, ela vai demandar uma linguagem. Ela vai demandar uma linguagem. No nosso direito processual, por conta daquela herança que vocês viram, nós temos uma linguagem definida, contaminada pela herança do Bulov. Um termo da linguagem, uma expressão, ação penal. Esse é um termo dessa linguagem. Está na Constituição. A ação penal privativa do Ministério Público que a exercerá na forma da lei. Não é isso? Está lá. Inciso 1 do artigo 129. Está lá na Constituição. É um termo da linguagem. Imagine, Álvaro, vou fazer uma homenagem a você, não fique chateado comigo. Doutor Dallagnol, é porque está no YouTube. Doutor Dallagnol, sentado lá com o promotor de justiça de Nova York, analisando os desdobramentos de uma operação de investigação e processamento criminal de corrupção de corporações que envolve Estados Unidos pela passagem do dinheiro, México, Panamá, Brasil, etc. E o Dallagnol fala em ação penal para o promotor de justiça lá. Ele vai imaginar que é conduta criminal, que é a ação, omissão típica ilícita e culpável, ou lá, mens rea, actus. Então, não, mas do que você está me falando? Eu estou te falando de acusação. De acusação. Eles, para poderem se entender, vão ter que chegar a um acordo. Ou é acusação ou é ação penal. Que não são a mesma coisa. Mas observem, exatamente porque a nossa teorização, ela incide sobre a realidade, nós estamos vivendo uma realidade transnacional hoje do direito. Para usar empregar um termo utilizado por um importante pensador português, Antônio Espanha, nós estamos vivendo um tempo de globalização jurídica. De globalização jurídica. Então, as instituições jurídicas, elas se comunicam, existem diálogos entre tribunais, diálogos entre instituições jurídicas, diálogo só é possível se a linguagem for harmonizada. A linguagem vai ser harmonizada num plano de cultura, num plano cultural. Eu não posso eliminar este plano do estudo do processo. O Binder vai fazer isso. O que eu vou fazer, diferentemente do Binder, contrariamente ao que ele faz, é que, além de tudo, eu vou incorporar a criminologia. Além de tudo, eu vou incorporar a política criminal. Porque a forma de arbitramento de responsabilidade decorrerá de decisões políticas. A epistemologia, a política vão formatar as experiências de responsabilização. A minha teorização se dá sobre estas experiências. Ela se dá sobre estas experiências. Neste campo, o direito é uma experiência. Ele é uma experiência. Quem acentua isso já há décadas é Nilo Batista. Quando fala do próprio direito penal como experiência social. E aí, vamos observar a produção da obra do Nilo Batista. Nilo Batista vai estudar o direito penal entre os escravos. Porque se eu for estudar direito penal entre os homens brancos do século XIX, eu só encontro teoria. E às vezes é preciso o olhar
o olhar do antropólogo, ele nos auxilia. Às vezes precisa que alguém venha de fora para nos mostrar isso. Há um autor chamado Thomas Holloway, que produziu um livro, O Crime na Cidade do Rio de Janeiro. Thomas Holloway, O Crime na Cidade do Rio de Janeiro. Aí tem que se virar porque é esgotado, tem que arrumar a biblioteca. E ele vai analisar os processos criminais no Rio de Janeiro no século XIX. Processos criminais contra escravos. Então, se eu não olhar a realidade, se a minha teorização não for uma teorização da experiência, eu vou estar insistindo com institutos em aplicar o que eu imagino que sejam as normativas desses institutos a uma realidade que se recusa a isso. Não é um problema de a prática, na prática a teoria é outra, que é lá a teoria contemplativa. É um problema de entender o que é a teoria e qual é a nossa tarefa como teórico. Eu coloquei aqui como exemplo algumas coisas. Esses aqui são regras estabelecidas pela Secretaria, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, de investigação de infrações penais, direito penal econômico, etc. Eu passo para ti depois, tem o link. Botei 4 regras, são 9. Botei algumas, porque estas regras, elas, especialmente essas primeiras regras, elas apontam para a direção de uma política criminal específica. Um processo penal que tem uma orientação de política criminal específica. Ele não está teorizado em cima do vazio. Tem uma regra que autoriza o promotor de justiça a negociar, tanto no campo da responsabilização extrapenal como penal. Interessante ela, não sei se está aqui a 9ª, que determina que ele leve em consideração a sobrevivência da empresa. Imagina isso aplicado à Lava Jato. Não é, porque lá, certamente, já teriam feito um levantamento qual o impacto no campo do emprego, da circulação de riquezas, que uma situação como essa causa. Eu escrevi recentemente sobre isso. A comparação da Lava Jato com a mãos limpas, ou ela é fruto da ignorância, ou ela é fruto de uma fé. Quando não é uma combinação das duas coisas. Então nós estamos trabalhando com alta concentração de riquezas em poucas corporações mundiais que dominam 4, 5 setores estratégicos: extração de petróleo e gás, construção civil, armamentos e comunicação. Há toda uma teorização em cima, tanto do direito penal como do direito processual penal, relativamente a estes casos, que considera a experiência e decisões políticas. Uma delas é não desempregar. Uma delas é não pauperizar o país. Uma outra maneira de falar, já que estamos no YouTube, é não oferecer o país à China. Isso tem a ver com estudos de processo penal. Outro, aqui o famoso caso Basílio. Trata-se de um homicídio cometido dentro de terra indígena, envolvendo indivíduos índios em conflito e prontamente resolvido com punição imposta pela comunidade afetada, cuja sanção foi absorvida pelo nosso sistema jurídico para promover a absolvição do acusado no plenário do Tribunal do Júri. Acabou prevalecendo a tese de que o julgamento, segundo os costumes daquele povo, seria suficiente para isentá-lo da reprimenda estabelecida na codificação jurídica brasileira. O livro está aqui depois, fotografa, passa para eles. É um livro importante, é um livro de um extraordinário professor brasileiro, que leciona também em vários lugares no mundo, chama-se Edson Damas da Silveira,
Isso é outra coisa. Falei da invisibilidade das juristas mulheres. Eu vou falar da invisibilidade dos juristas do norte do país. Esse país não tem norte. Esse país não tem. Ele para ali no Belém do Pará. O país termina em Belém do Pará. Não tem Roraima, não tem Rondônia, não tem Amazonas. E não tem gente que pense lá. Numa conferência, a pedido do professor Nilo Batista, há 3 anos, na Associação Latino-Americana de Direito Penal, eu expus à plateia que nós temos hoje uma população de 900 mil índios. 900 mil pessoas dos povos originários do Brasil. Com sua cultura, com suas práticas, com a sua experiência, inclusive com a sua experiência de responsabilização por atos que nós definimos como atos infracionais. Esse enfoque, vai ter uma outra passagem aqui do Edson que eu vou citar, esse enfoque, olha o livro dele, Socioambientalismo Amazônico. Eu estou estudando processo penal num livro que se chama Socioambientalismo Amazônico. Eu não tenho como, volto a dizer, aquela roupa de 1,20 m no cara de 1,80 m. Não é um livro de processo penal indígena. Não é livro de processo penal indígena. Tu lembra que o Léo, norte-americano, falando com o Dallagnol? Ação penal? Que raio de ação penal é esse? Vai falar lá pro cacique Marcucci, que negócio de processo. Eu não sei o que é processo penal. Não tem a menor ideia, mas nós já resolvemos o problema aqui. Deixa eu falar uma outra coisa. Ah, lembrei. Esse tipo de teorização, olha, nesse exemplo clássico aqui, vai passar que vai ser mais legal, vou até botar logo outro. Né? Esse trabalha com uma noção, que é a noção do pluralismo jurídico não consentido estatalmente. O nosso processo penal não trabalha com a noção de pluralismo jurídico. Monismo jurídico. As regras do processo fixadas pelo Estado. Mas esse é o nosso processo penal. Ou o Basílio não é brasileiro? Ou o Basílio não é brasileiro? Vamos lá. Assistiu-se em plenário a concordância de ambos, Ministério Público e Defesa, com que o crime imputado ao acusado foi julgado e condenado pela comunidade indígena Macuxi, segundo seus costumes, e que a pena imposta pelo seu povo era suficiente para isentá-lo de outra reprimenda prevista na legislação, no direito nacional. Tanto a acusação como a defesa pugnaram pela final absolvição de Basílio Alves Salomão, sendo acompanhada na unanimidade pelo Conselho de Sentença, conforme a requisitação. Aqui tem uma série de outros elementos importantes, tem um laudo antropológico, tem muita coisa do caso Basílio. Mas o que eu chamo a atenção, como teórico, o que a gente tem que olhar para cá e pensar? Então, esse aqui é um caso do pluralismo jurídico não consentido, em que o pluralismo jurídico se impôs ao Estado. É um caso em que estruturas conceituais de setores distintos, elas se comunicaram, crimes culturalmente motivados, direito penal, nosso direito penal, a nossa visão, com processo penal, prática de arbitramento de responsabilidades. Tá? É um caso real, é um caso concreto, é um caso que pode ser indicativo, pode nos dar pistas de outras situações, e tudo bem, eles eram os Macuxi. Mas e se os haitianos vierem para cá de fato? Por necessidade? Por um desastre natural no Haiti? Nós temos, há um jurista italiano que hoje leciona em Passo Fundo, chamado Jacopo Paffarini. Ele é professor lá em Passo Fundo, trabalha com direito constitucional e direito penal, processo penal. E ele tem uma produção extraordinária. E me contava que hoje há uma cidade na Itália que tem 90 mil habitantes. 50 mil chineses. 50 mil chineses. E claro, houve um impacto porque o prefeito é italiano, de origem. E os chineses têm seu ano novo, diferente do nosso ano. E resolveram fazer a comemoração do ano novo chinês. E o prefeito proibiu a comemoração do ano novo chinês. Tá.
Mas eu vou além. Foi traduzido recentemente. Uma autora foi traduzida, acabei não trazendo o livro dela, que é a Magli, né? Ela trabalha com a noção de crimes culturalmente motivados e na Itália, por conta da proximidade ali do Mediterrâneo, daquilo que a gente está vendo lá, isso é muito, muito forte. Mas a gente pode pensar, os bolivianos vindo para cá, os colombianos, podemos pensar num mundo sem fronteiras, quer queiram alguns, quer não queiram. Né? E ela, quando vai trabalhar a questão dos crimes culturalmente motivados, vai falar dos vários sistemas. E um dos tópicos é o da mutilação vaginal. Mutilação vaginal. E aí ela vai exemplificar com ordenamentos jurídicos em que se respeita, não há ilicitude alguma. Ordenamentos jurídicos em que o fato é punido no âmbito da lesão corporal. Ordenamentos jurídicos como o italiano, que punem mais gravemente porque é uma mutilação com base, numa tradição cultural diferente. Poderiam, eles têm lá o crime de lesão corporal, poderiam fazer uma adaptação, autolesão, e punir como autolesão. Mas não. Por que punem mais gravemente? Porque é uma ação contra uma cultura. Vejam bem, nós podemos até reprovar, cada um de nós ter uma posição sobre isso. Não vamos pensar como grupos sociais. Essa é uma ação política. E é uma ação política que o sistema de justiça criminal viabiliza. Eu não posso deixar de fora isso. No exemplo anterior lá dos norte-americanos, eu trouxe aqui 2 artigos do Rodrigo Oliveira de Camargo. Tem outro aqui. Vamos lá, mas tem o do Rodrigo. O do Rodrigo é interessante. Compliance, sistemas de integridade nas empresas. Eu falei aquela hora do exemplo do Joesley. As empresas, muitas delas estão obrigadas à adoção de programas de compliance e, portanto, tem que gerenciar isso, tem que verificar permanentemente a regularidade das suas ações e, no caso de suspeitarem de irregularidades, elas têm que investigar efetivamente. Estas investigações internas das empresas, elas obedecem às garantias do devido processo legal? O que eu quero salientar com isso, ela aqui, o que eu quero salientar com isso é que a experiência que nós queríamos designar como processo penal, ela é muito mais ampla do que a ideia do processo penal tradicional. Investigação, acusação, sentença, execução penal. Aqui da Magli, né, Cristina? O que é o crime culturalmente motivado? Trata-se de um comportamento realizado por sujeito pertencente a um grupo ético minoritário que é considerado crime pelas normas do sistema de cultura dominante. Não vou avançar muito nisso aqui, vou só ler, mas observe que ela botou sistema de cultura. Lembra que eu falei? Não há palavras soltas. Então, está falando do sistema jurídico, está falando do sistema de cultura. Então eu posso, às vezes, ter isso no próprio nacional, desde que o sistema de cultura seja diferente. O estupro de vulnerável em algumas comunidades do norte. Exato! Eu estou escutando isso e pensando num caso de desacolhimento do mês passado em Barretos. Foi exatamente isso. Exato. Não, e agora, essa questão do estupro de vulnerável, ela que já vinha, ela sempre foi um desafio, no plano cultural, ela agora se tornou, pela maneira como os tribunais estão decidindo, uma coisa muito mais, algo muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Vários artigos foram publicados recentemente, menina de 15, 16 anos, que resolvem
ficar juntos e que terminaram ambos processados na infância e juventude, e a mãe processada criminalmente como concorrente para o crime de estupro de vulnerável. Isso que eu falo, Ricardo. Eu não posso tomar isso como uma patologia. Eu tenho que compreender que a experiência, a partir da teorização, estabelecer os limites. Porque eu só estabeleço limites com a teorização. Eu não vou estabelecer limites numa coisa que não existe. Ela só existe num plano que ela existe é residual. Né? Seguindo aqui, o mesmo comportamento na cultura do grupo de pertença do agente é, por outro lado, tolerado, aceito como normal ou aprovado em determinadas situações, até mesmo imposto. Em determinadas situações, até mesmo imposto. Aqui, eu trago mais um quarto exemplo. Então, primeiro, sistema tradicional, do processo ali, a acusação, defesa, contraditório, sentença. Segundo, hoje, a expansão das questões relacionadas às corporações, ao direito empresarial. Isso é fundamental. Por que é fundamental para o processo penal? Porque hoje são adotados mecanismos que transferem para o particular deveres de vigilância e de investigação que são do Estado. Há vários mecanismos, entre os quais o compliance, mas há vários mecanismos que transferem para o particular deveres que são tradicionalmente da polícia, 300 anos para cá, da polícia. Então eu não posso deixar de olhar essa experiência como uma experiência processual penal. Para além, Yuri, da pergunta sobre se o direito ao silêncio vale no interrogatório do funcionário lá internamente. Que essa é uma pergunta, digamos, de resposta mais fácil. Mas a transferência dos deveres de vigilância, ela muda a estrutura do sistema. Isso é complicado. E outro, trouxe aqui dos povos originários, e agora outro importante, que não tem merecido a atenção dos processualistas penais nas suas obras sobre processo penal, que é a questão da restauratividade da mediação. Extraordinário professor do Rio Grande do Sul. Não sei se é colega de você lá da PUC, Daniel Achute? Não, né? Ele é da Uni La Salle. Da Uni? Professor da Uni La Salle. Ele, como eu disse, a mulher dele, Rafaela Palamola, Rafaela Palamola, e eu não peço desculpa de não ter trazido um texto da Fernanda Rosenblatt, como eu disse, é uma referência mundial no tema da mediação histórica. Até aqui em São Paulo, o texto, né, lá do Leonardo Sica também, né, Justiça Penal Restaurativa. Ao denominar, vamos tirar o conteúdo, ao denominar crime ou delito uma situação problemática, ocorre uma sensível redução de significado sobre o fato central e sobre as possibilidades de respostas serem oferecidas aos envolvidos. Como a fórmula do crime, representada pelo seu conceito analítico, poderia responder à complexidade que envolve cada caso? Essa foi a pergunta que ele se colocou. Conclui-se que a justiça restaurativa terá potencial para ser considerada um modelo distinto do gerenciamento de conflitos, com o abandono do paradigma crime-castigo e a inserção efetiva do diálogo na resolução dos casos. Uma grande jurista portuguesa, professora da Universidade de Coimbra, Cláudia Cruz, e o direito penal português, ele está muito ancorado nos pensamentos tradicionais, o processo penal português muito... talvez vocês possam ter algum estranhamento com o que eu estou falando para vocês aqui, esse estranhamento é infinitamente maior quando eu falo lá em Portugal. É infinitamente maior. E a Cláudia, ela se destaca deles todos, porque ela teve uma atitude antropológica. Eles estão o tempo todo me dizendo que o direito penal é para reduzir dor, que é para diminuir o sofrimento, que é para... né? Mas o direito penal faz o contrário. Ela poderia pensar, isso é uma patologia, é um erro. Ou ela pode, essa forma, desse jeito, só pode dar esse resultado. Vamos ler a Cláudia. Inicialmente acreditei que a contradição era apenas aparente. Se a defesa de cada um de nós, perante os mais graves dos males, impunha a existência das sanções penais, então era preferível que a sua previsão, aplicação e execução surgissem no contexto de sistema construído a partir da ideia nuclear do respeito pelos direitos fundamentais.
Todavia, a partir de certa altura, comecei a interrogar-me sobre se essa contradição seria de fato meramente aparente e sobre se não haveria uma relação entre essa contradição e a hoje tão afirmada crise da justiça penal. Crise essa que parece não ser irrelevante para a compreensão do próprio surgimento da proposta restaurativa. Diz a Cláudia, professora Cláudia. A pergunta que desde então não deixou de me afligir é a seguinte: como pode uma doutrina em cujos conceitos vivem séculos de luta pela liberdade, foi assim que logo nas primeiras aulas de Direito Penal da Universidade de Coimbra eu ouvi dizer, continuar a coexistir com uma prática de privação da liberdade, cujo ritmo em muitos países não conhece abrandamento? Como pode um pensamento centrado na defesa da liberdade das pessoas conviver com uma prática de efetivo sancionamento penal que parece não ser por inteiro coerente com as finalidades que aquela teoria se assume como sendo as das penas? O que ele está falando aqui? O que ele está olhando? Nós estamos olhando para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós estamos olhando para as questões relacionadas à posse de drogas. Nós estamos olhando para os conflitos de vizinhança. Só que esses episódios, eles não podem deixar de ser teorizados naquilo que nós chamávamos de processo penal, Ricardo. Ou eu tenho que chamar isso de processo penal também. Eu tenho que ter uma decisão. Eu não posso chegar para essas pessoas todas aqui, hipoteticamente, alunos da graduação, e falar para eles, processo penal é investigação, acusação, defesa e sentença. Se o mundo com o qual eles vão lidar, um mundo global, em todos os sentidos, um mundo tenso e conflitivo, também, muito caracterizadamente, mostra uma série de experiências, que são experiências que, afinal de contas, vão cumprir uma função que desde sempre foi atribuída àquilo que lá, quando Oscar von Bülow vai disputar o seu conceito com outros conceitos, ele vai reivindicar, não, estou aqui para fazer justiça. Estou aqui para fazer justiça. Então, a proposta que me parece mais idônea, e que vai impactar, por exemplo, numa área muito sensível, as investigações do professor Ricardo, que é, na minha opinião, volto a dizer, não é porque está aqui, já falei isso, como eu falo do professor Flávio, a Cláudia estava aqui, com frequência falo do professor Flávio Cruz, falo da professora Flaviane Magalhães, já falei inúmeras vezes da Fernanda Rosenblatt, são os juristas do processo penal que eu respeito no Brasil hoje. Respeito todos, mas esses são os que estão fazendo diferença. Então há uma área muito sensível às investigações do professor Ricardo, que é a área da validade e invalidade dos atos. Mas ela não pode ignorar isso, porque se eu pensar, se eu ficar amarrado a determinados conceitos, eu posso levar a invalidade do julgamento daquele tribunal do júri. Ou a uma composição restaurativa, a uma mediação em fatos de ação penal pública incondicionada. Todo mundo está acompanhando aí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na lesão corporal, na violência doméstica contra a mulher. E a nossa tarefa de teorização não é da contemplação. Se nós viemos aqui para contemplar, eu pelo menos penso isso. E a isso eu denomino processo penal criminologicamente orientado. Se nós viemos aqui para contemplar, podemos contemplar, eu posso contemplar da praia em Ipanema. Vou estar melhor colocado. Nós viemos aqui para buscar diminuir o sofrimento das pessoas, de todas as pessoas, incluindo as vítimas. Incluindo as vítimas. Por isso a perspectiva será diferente da perspectiva do Ferraioli e será diferente de outras tantas perspectivas. Ela se produzirá aqui. Ela se produz nesse ambiente, nesse meio. Em São Paulo, no Brasil, na América Latina. Mas observem, tem a contribuição de Aristóteles, tem a contribuição de Platão,
Tem a contribuição do Rui Cunha Martins, do próprio Ferraioli. Tem um autor chinês de epistemologia, o nome dele me fugiu, que é genial. Chinês, né? Cara, é difícil de guardar. Não importa a origem da contribuição, importa o destino dela. Não me cabe teorizar um processo penal para tornar o processo penal alemão melhor. Eu vou terminar essa segunda parte da aula mencionando o prefácio de um livro do Salo de Carvalho e do Hamilton de Carvalho, feito pelo Nilo Batista. Eu não me lembro exatamente o livro, são poucos que os dois publicaram em conjunto, né? Acho que 2 livros no máximo, é um dos dois. O livro é dos dois, salvo engano é Pena e Garantismo, mas não tenho muita certeza, né? Os dois são os autores. Aplicação da pena e garantias. Aplicação da pena e garantias, não é? Esse outro é até registrado dele. Isso, não. Essa é a aplicação da pena e garantia, modestamente, o prefácio é do amigo que vos fala. Os dois são autores, Hamilton e Salo. É o mesmo livro, tem o prefácio do Nilo, e o Nilo Batista diz o seguinte, com isso eu encerro essa etapa da aula. Nós não estamos precisando de direito penal com sotaque alemão. Definitivamente. Quem está dizendo isso é Nilo Batista. E eu acho que a gente está entendendo o contexto em que ele está dizendo isso agora. Tá? Vamos fazer um intervalo. 6 minutos.